Eu vou ler o Evangelho e compartilho com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procuraste, mas não morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podes ir. No vosso pecado, para onde eu vou, vós não pode ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele disse: Para onde eu vou, vós não pode ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morreis nos vossos pecados, porque se não acreditas que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe: Pois quem és tu? Então Jesus respondeu: O que vos diz, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que de seu agrado. Passeia, Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui Jesus está falando para aquele povo ali no dia da sua morte, o que ia acontecer com ele. Primeiro ele diz: Para onde eu vou, vós não pode ir, porque eu não vocês são daqui, eu não sou daqui, eu sou do alto, que significa do céu. E Jesus estava falando que onde eu vou não pode ir, quando ele ia ser morto e ia ressuscitar no terceiro dia. E aí então os discípulos, aquele povo não podia morrer. E também ele fala aqui no começo sobre os pecados. Vocês podem perceber que ele falou sobre os pecados aqui. Eu vou ver se eu consigo achar aqui para vocês compreender. Porque ele falou assim no começo: por acaso, os discípulos perguntaram, os outros perguntaram: vai se matar? Porque para onde ele vai, nós não pode ir. E sempre está com ele. Todo mundo achava que ele ia se matar. Porque assim, não compreenderam que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Apesar dos milagres, não acreditavam. Alguns acreditavam, a maioria não. Então Jesus fala dos pecados, porque se ele não morresse para ressuscitar no terceiro dia, não tinha como a gente se salvar. Porque nós está sendo salvo por conta de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz por nós. Porque antes, aquele tempo, o povo fazia o sacrifício, mas não se salvava. Só que veio o Cordeiro, aquele Cordeiro de Deus, aquele que tirou
e tira o pecado do mundo, que é o próprio Jesus. Então esse Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, é Jesus. Porque se Jesus não morre, nós não temos como se salvar. Se ele estivesse aqui até hoje, não poderia se salvar. Por isso que Jesus falou assim, na hora H, que ia morrer, ele falou assim: Senhor, Pai, faça segundo a tua vontade e não a minha. Porque naquele momento que Jesus ia morrer crucificado, que ia ser espancado, levado aos fariseus e judeus, Jesus, ele, ele ali era humano, ele era um ser humano naquele momento. Apesar que ele era espírito, mas ele era humano, ele ia sentir dor. Então naquele momento ali sentiu angústia, dor, aflição. Então, ele sabia, Jesus sabia que se não morresse, a humanidade não podia se salvar. Por isso que ele falou assim: para onde eu vou, vocês não vão. Não tem como ir, porque eu sou do alto e vocês é daqui. Ou seja, ele estava falando, ele era carne, ao mesmo tempo espírito. E nós somos carne. Agora espírito por causa de Jesus, que Jesus veio nos salvar e libertar nosso espírito. Então, nós somos carnal. Por isso que a carne é corrompida pela terra, nossa carne. Por isso que a terra é corrompida. Porque nós é cheio de pecado. Por isso que existe o purgatório. Para nos purificar no purgatório e aí sim ir para o céu. Porque nós não conseguimos também, a não ser se nós vivermos na santificação, nós ser santo. De verdade, eu estou falando aqui, santo é seguir os 10 mandamentos ao pé da letra. É se confessar, porque assim, eu não vou dizer nem seguir os 10 mandamentos ao pé da letra, mas quando você cai no pecado daquele, confessa com 1 mês, 2 meses, e você reza todos os dias, reza bastante, faz caridade, muita caridade, tem alto de misericórdia. Você é santo aqui na terra. Então a terra não tem como comer seu corpo. Porque você está sendo santo. Ou santa. Então, Jesus estava falando do que iria acontecer com ele. Que ele iria subir ao céu. No terceiro dia. Só que a maioria não acreditaram nele. Até porque perguntaram assim: por acaso vai se matar? Pois ele disse: para onde eu vou, vós não pode ir. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Jesus só veio morrer e ser crucificado para nos salvar e nos libertar. Porque Jesus era espírito junto do Pai. Antes mesmo que o mundo nascesse, Deus criasse o mundo, Jesus já existia. Porque Jesus era o primogênito do Pai. Então ele viu tudo desde o começo. Jesus fala até assim, que viu Satanás cair de lá de cima. Então Jesus sabia do que tinha acontecido, do que aconteceu. De tudo. Tudo. Por isso que Jesus ele se tornou nosso irmão, ao mesmo tempo um irmão que nos salvou, nos libertou. Mas Jesus é acima de todos os santos, só não acima de Deus. Mas Deus deu poder a ele, autoridade, para estar acima de nós, de todos os santos. Então Jesus só morreu na cruz para nos libertar da escravidão do pecado. Por isso que quando a gente pecar e confessar, a gente recebe o perdão de Deus. Só que tem uma coisa, se a gente não perdoar o nosso próximo, Jesus não nos perdoa também. Não tem como Jesus nos perdoar. Só se Jesus só perdoa a gente, Deus só perdoa a gente se a gente perdoar o nosso irmão.
Aí